Boa tarde. Ontem, mais um desastre, mais uma chacina, mais uma morte em uma favela no Rio de Janeiro. Dessa vez da Kathleen, que estava grávida, de 7 meses, se eu não me engano. Outra chacina, morte, no Rio de Janeiro, em uma favela. Essa mesma favela, o Complexo de Lins, há 3 semanas atrás, quer dizer, uma semana depois do Jacarezinho, teve uma chacina de 5 mortes. 5 mortes nessa mesma favela. 3 semanas atrás. A favela, no imaginário de todos, na maioria da classe média, média alta, milionários e bilionários do Brasil, e até de alguns favelados, infelizmente, é lugar de bandido. O imaginário é que lá só tem bandido, traficante. Não interessa se 99% dos favelados descem um morro para ir trabalhar no seu restaurante, no seu mercado, no seu shopping. Não interessa. O imaginário é de traficante. Então, com esse imaginário, que é só você fechar o olho aí e pedir para imaginar um traficante, você já logo vai imaginar esse traficante de pele escura, negro, geralmente homem jovem, de óculos Juliette, nunca um branco de condomínio de luxo, que realmente é o traficante de verdade, porque na favela não existe fábrica da Taurus, da Glock, não existe nenhuma plantação de maconha, fábrica de refino de cocaína, não existe. Mas no nosso imaginário, geralmente, o traficante é negro. E o CEP é sempre de uma favela. Sempre pobre. Sempre o descartável. Afinal, a favela já nasceu há mais de um século atrás, no Morro da Providência, da exclusão, de falsas promessas daqueles combatentes negros que vieram da Guerra do Paraguai ou da chacina lá de Pernambuco, Bahia, que eu esqueci agora o nome, com promessas de ir lá chacinar aquelas pessoas, tanto no Paraguai como Pernambuco e Bahia, em promessa de terras. Chegando aqui, não tinha terra nenhuma. E eles foram obrigados a se locomover para lugares próximos do centro. Qual era o lugar mais próximo do centro? A favela, o morro, no caso. O morro, que era o Morro da Providência. E logo depois teve a demolição de vários cortiços no Rio de Janeiro pelo Nilo Peçanha, antigo prefeito, de lugares que também eram de pobres favelados, que também não tendo lugar para morar, porque foram despejados e jogados à própria sorte, e para não morrer de fome, sem teto, foram para onde? Naquele morro que estava sendo construído já, que era o Morro da Providência. Então a favela não era nem para existir. O morro não era nem para existir no Brasil. Não era nem para existir. E eu fico muito puto, triste, às vezes, quando eu ouço assim: a favela venceu. Quando algum rapper, MC, fala isso, a favela venceu, mentira, meu irmão. A favela não venceu. Quem venceu foi você. Parabéns. Quem venceu foi você. Você venceu. Você não tá mais na favela. Você visita ela. A favela tá lá ainda. Então a favela não venceu. A favela não era nem para existir. No dia que a favela vencer, é que ela não vai existir mais. Não é porque vai ser totalmente chacinada como está sendo há mais de um século. Não, é porque ela vai deixar de existir como ela é. Vai ter lá escolas, saneamento básico, hospitais, centros culturais para tudo que é lugar. Aí carro parando na porta de todas as casas. Aí sim, aí você pode dizer: a favela venceu. Pode botar na tua música: eu sou a prova que a favela venceu. Não, aí tu vai botar: a favela venceu para todos. Enquanto isso, quem canta a favela venceu, pode ter certeza, ele venceu. A favela não.
Isso me irrita. Não é que eles estejam totalmente errados, mas me irrita. Me irrita porque é um discurso liberal que foi introjetado na cabeça dele. E ele está repetindo, infelizmente. E ontem a gente viu que a favela não venceu. A favela não venceu e não vai vencer tão cedo. A menina foi morta, cara. Numa troca de tiros, segundo a imprensa. Cara, não é troca de tiros. Não é. Porque já chega atirando. Já chega atirando. A menina Kathleen foi morta ontem com tiro. Ela estava grávida, então matou 2 pessoas. 2 corpos negros. E semana passada, há uma semana atrás, certinho, em Manaus, um empresário rico que é pai de 2 gêmeas que furaram a fila para vacinação, para quem esqueceu, recebeu a polícia a tiros. Sabe o que aconteceu? A polícia não deu um tiro. Nenhum tiro. E o prendeu. Ele ficou 5 dias preso e foi solto ontem. Na favela, sobe atirando. No condomínio de luxo, é recebido a tiros e não dá um tiro. Quem esqueceu daquele empresário lá em Alphaville que humilhou um policial? E o policial não fez nada. Nem subiu na calçada para ir lá prender por desacato. Não fez nada. Em contraponto a isso, teve a Ágata, esquecemos da Ágata, que foi morta dentro de uma Kombi com um tiro nas costas. Tivemos o Marcos Vinícius, que foi morto com uniforme de escola. Uniforme de escola. E quando estava morrendo, falou para a mãe: mãe, eles não viram meu uniforme? E nessa mesma morte aí do Marcos Vinícius, teve um bando de bolsonaristas espalhando fotos mentirosas que ele era um traficante, pegando a foto de um outro garotinho com arma na mão, falando que era ele. Ano passado, João Pedro, jogando videogame dentro de casa. O quarto dele foi fuzilado com mais de 20 tiros. E a polícia pegou o corpo dele e sumiu. Foi encontrado horas depois, dentro do necrotério do Instituto Médico Legal. A Cláudia, gente, esqueceram da Cláudia, que foi alvejada dentro da favela. A polícia pegou ela de qualquer maneira, jogou ela dentro do camburão e ela caiu no asfalto em Madureira e foi arrastada por meio quilômetro. Foi dilacerada no asfalto, chegou no hospital morta, óbvio. Aí você vem me dizer que existe guerra às drogas, mesmo uma guerra às drogas contra pobre e favelado, principalmente contra preto no Brasil. Porque quando você vê notícia na TV aí de playboy sendo preso, o playboy é advogado preso por tráfico de drogas, médico preso por tráfico de drogas. Quem já esqueceu daquele filho de juiz que foi preso com, se não me engano, com um helicóptero cheio de droga? O avião presidencial com 39 quilos de droga. Esses são os verdadeiros traficantes. Esses são os traficantes. E não dão um tiro quando a polícia vai prender eles, quando quer. Não dão um tiro. Porque eles preferem, na favela, massacrar. Porque são números. Números no Excel. Menos pobre, menos preto, favelado, passa lá o rodo lá, que assim ela aproveita para esquecer as notícias contra o governo. As notícias contra o governo estadual, federal, as mazelas. E quando tá sem notícia pro jornal, vai lá e faz um massacrezinho aí de 5 mortos, 28 mortos, 10 mortos. Porque pra imprensa tem que ter inimigo. Pra imprensa tem que ter inimigo. Qual é o inimigo da imprensa liberal brasileira? É traficante, mas o traficante negro, de favela. Ou o comunismo. Ou um favelado que cresce na vida, vai pra faculdade. Porque pra eles é inimigo, tá? Vocês pensam que não? Por que tu acha que tá tendo desmonte na educação brasileira? Então, tá foda. E esse governo, o Bolsonaro, foi eleito prometendo isso. Genocídios, chacinas. E tem gente batendo palma.
do nosso próprio campo. E outro dia, um cara aqui no morro, quando teve a chacina do Jacarezinho, falou que tinha que matar mesmo. Mal sabe ele, aliás ele até sabe, que a maioria daqueles que foram chacinados, e que geralmente são chacinados, são menores de idade. Que a passagem na polícia geralmente é por desacato, por pequeno porte de drogas, ou tá fumando ou apenas por ser vaporzinho. Essa é a passagem que passa na reportagem de um Cidade Alerta da vida, que já faz você ficar, tem que matar mesmo. Enquanto o verdadeiro traficante, que está no condomínio de luxo, geralmente mora, é vizinho desse repórter ou desse apresentador desses programas, está fazendo a festa, vendendo droga para a favela, vendendo droga ali no próprio condomínio, nos outros condomínios em volta, indo para fora do país para traficar armas. É filho geralmente de grandes empresários ou de grandes patentes do Exército, Marinha e Aeronáutica. E nada acontece com eles. Por quê? Cara, mata favelado mesmo, pobre que não se importam. E quando se importarem e vierem fazer protesto na rua, a gente vai fazer um carnaval na imprensa para o povo ficar contra eles. É isso que acontece. Geralmente quando tem esses protestos, que o povo sai puto quebrando as coisas, porque teve chacina na favela, mataram uma criança, uma mulher, e a reportagem que passa na televisão é contra o povo que fez esse protesto e não contra a chacina. Infelizmente. Então a favela não venceu ainda, infelizmente, e vai demorar, porque a gente vivemos em uma sociedade totalmente racista e punitivista, mas essa punição geralmente é só para pobre, preto, indígena e sertanista, pessoal que vem do sertão fugindo da seca. É para esses que o pessoal quer a punição, nunca para branco como eu, mas branco rico que tem dinheiro. Até eu posso me passar por branco rico, é só me vestir bem. Então essa sociedade quer isso, que a minoria vá por debaixo do tapete, suma, e que só fique rico, branco, a sociedade que o Hitler tanto queria. Tá? A nossa sociedade é racista, é eugenista, é machista, é homofóbica, é xenofóbica. Por isso que nada acontece, não tem uma repercussão tão grande quando uma Kathleen, uma Agatha, um João Pedro morre, porque são corpos negros. Agora, se fosse um branco do Leblon, vê o que ia acontecer. E outra, só para não esquecer, o STF proibiu incursões na favela durante a pandemia. Proibiu. Mas na favela não existe democracia, né? Vão respeitar uma ordem judicial. Já entram arrombando porta mesmo, quando entram na favela. Vão respeitar uma ordem judicial. Jacarezinho que o diga. E não esquecendo, o Rony Lessa, na casa dele, vizinho do Bolsonaro lá no Viana da Barra, foi apreendido 117 fuzis dentro da casa dele. Deram um tiro? Nenhum. Na favela entra atirando. Tá? Então, assim, eu não quero mais essa democracia que tanto falam aí. Como não existe democracia para pobre, preto, favelado, não existe. Eu não quero essa democracia, eu quero uma outra. Quero uma outra completamente diferente, que tenha representação. E você só vê na Câmara, não existe representação. 2/3 é branco e rico. Não representam a gente, só os milionários.